Boa noite a todos. Bom, o nosso grupo é composto por mim, Bianca Bueno, Camila Vitória, Mailan Freitas, Thalita Souza e Trícia Mailani. O texto base, dado para nós, de Tomás Tadeu, sobre identidade e diferença, nós ficamos com a parte do texto que é intitulado A Identidade e a Diferença, o Poder de Definir. Bom, quem possui o poder de definir a identidade? Tanto a identidade quanto a diferença, elas são definidas e impostas, ou seja, elas não convivem em harmonia, elas estão em conexão com as relações de poder. Se utiliza da identidade para descrever algo que é diferente dos demais, porém idêntico a si mesmo. A formação da identidade passa por vários sentimentos e decisões racionais e irracionais na escolha de investimentos pessoais que o sujeito faz para sua própria identificação. Então, o que a gente pode perceber é que o poder de definir está no nosso dia a dia. Quando nós começamos a nos reconhecer enquanto identidade e passamos a demarcar fronteiras, anulando e definindo o que fica dentro e o que fica fora. Então, as posições que assumimos e com as quais nos identificamos definem, assim, a nossa identidade. Então, um exemplo que a gente pode ter sobre quem possui o poder de definir identidade, a gente tem como, por exemplo, a questão do negro, do preto e do branco. A hegemonia branca, ela existe porque alguém, lá no passado, pode-se dizer, e até hoje, nos dias atuais, entendeu que aquela ali é a sua identidade e tudo aquilo que, obstante o que ele entende como identidade, é diferente ou inferior. Então, é através de exemplos dessa hegemonia que vemos, por exemplo, o quanto o reconhecimento da identidade singular reflete nas relações de poder. Então, a identidade é o ponto de referência, a partir da qual surge o conceito de si mesmo, a imagem de si, a um caráter mais restrito, pessoal da pessoa. Então, muitas vezes a gente acha que isso está longe da nossa realidade, mas está na convivência diária com o outro, quando começamos a reproduzir atitudes de poder e exclusão pelo simples fato de reconhecer que a nossa identidade, não é igual à do outro, sendo assim a do outro é inferior. Então, onde existe diferenciação, ali está o poder de excluir ou de incluir, o poder de normalizar, o poder de classificar e o poder de demarcar fronteiras. Então, o termo identidade pode ser utilizado para expressar uma singularidade construído na relação com os outros, sendo essa relação, então, de poder. É verdade, Bia. Inclusive, eu acho que às vezes a gente utiliza esse discurso de se distanciar de quem tem esse poder, justamente para a gente estar nesse lugar de isenção e achar que a responsabilidade também não é nossa. Mas a responsabilidade de definir a identidade do outro também é nossa, quando a gente se apropria desses discursos que foi estabelecido anteriormente por um poder superior a gente, mas a gente continuamente, cotidianamente reproduz. Quando a gente fala, por exemplo, que os chineses é quem são responsáveis pela pandemia, porque é do vírus dele. Ué, como assim? Sabe? A identidade deles é inferior e, por isso, a gente está nesse lugar agora de superioridade, mas a gente não está enxergando que a gente também está nesse lugar de julgamento. O poder não está só lá em cima, o poder está em nós de definir também. E a gente também percebe nessa fala que a diferença e a identidade são criações culturais e sociais, que vai mais voltado para o que você acabou de falar, Trícia, nesse contexto aí. Exatamente. Aliás, o conceito de diferença, ele foi criado porque a identidade ela ficou mal definida e os conceitos e as características desses grupos sociais que não só criar identidade, como também inferiorizar o outro que não era o igual, que não era visto como igual. Então, dando continuidade, ao nosso trabalho,
Vamos para mais uma parte. Dizer o que somos significa também dizer o que não somos. Como a colega explicou anteriormente, o conceito de identidade, né, e o conceito dessa diferença, é preciso dizer o que se é preciso se identificar como parte de um grupo social, o que os indivíduos fazem hoje, né? Para ser aceito, Bia falou anteriormente que a identidade está muito ligada no conceito de incluir e excluir, nessa parte que a diferença nos leva a criar isso, esse conceito de inclusão e de exclusão. Então, identidade significa, né, identificar as suas características e se fazer parte de um contexto social e de um grupo social. É preciso isso também, porque se o indivíduo ele não está inserido dentro desse grupo social, ele se acha diferente, ele se caracteriza diferente. E eu tenho que dizer o que eu sou para que fique claro, né? É como se eu dissesse assim, a identidade existe porque existe essa diferença e por isso é que é imposto esse contexto social. Então, dizer o que é, a pessoa tem que se identificar e dizer o que é para ficar claro o que ela não é, porque o que ela não é e o que o grupo no qual ela faz parte não é diferente, é inferior. Esse conceito de identidade, na verdade, assim, olhando bem, depois da minha análise pessoal em relação a esse texto e o conhecimento, né, que a gente adquiriu em relação a isso, eu me pergunto, né, será que o contexto e será que o significado de diferença, ele é tão importante assim, uma vez que, se eu preciso me identificar, é porque automaticamente diz pessoas e existem grupos sociais com características diferentes, então eu estou apenas me classificando como parte, como pertencente dessa cultura, desse grupo. Outros grupos se identificam e identificam sua cultura, e assim sucessivamente o outro grupo, como, por exemplo, a região aqui da Bahia tem uma cultura, então eu me identifico aqui no estado com essa cultura. A região de Minas Gerais tem outra cultura, ele se identifica como outra cultura. Então, por que a gente tem que fazer da diferença também oposição? Né? Por que eu tenho que dizer que a minha característica me diferencia da dele, não a minha característica cultural me identifica, né? Não me torna diferente e opositora à característica de outras culturas. Então, por isso que hoje, nesse contexto atual, é preciso dizer o que se é para também dizer o que não é, para deixar claro o que não é, porque o indivíduo ele tem essa necessidade de classificar como tudo que for diferente, tudo que não for igual à cultura daquele grupo, daquele meio social, como opositora e como inferior também. Oi? Pode passar, tá, o slide. A identidade dividida em oposições binárias, né? Pegando o gancho do que Thalita também acabou de explanar, dizer o que somos também significa dizer o que não somos. O que é que a gente entende disso? Que a identidade ela tem contraface e diferença. Então, quando eu afirmo que estou me atribuindo características que me colocam dentro de uma certa particularidade, porque eu me defino como indivíduo. Então, se eu consigo perceber a singularidade, a semelhança que tenho com o outro, eu vou me reconhecer dentro daquilo que eu me identifico. Então, a partir do momento que eu sou identificado com certas características, identificado como pertencente de um determinado grupo, ao mesmo tempo que se estabelece uma distinção. Então, aquilo que sou e aquilo que as outras pessoas são, a gente vai perceber esse dualismo, né? Essas oposições binárias. Passa aí, Thalitinha, o slide. Aí, a gente percebe Aí que o que eu sou é diferente do outro. O outro é o oposto de mim. Então, o que é semelhante a mim, eu abraço. E o que é o oposto, eu excluo.
Essas classificações aí que a gente trouxe é justamente exemplificando de como se dá essa oposição binária, porque se a gente para analisar, são posições que reafirmam as relações de poder, porque se eu demarcar fronteiras, eu vou ter um grupo aqui, um nós, e ali eu vou ter o grupo do eles. Essa posição, ela vai me permitir ser inclusivo como eu pertenço a estes, ou excludente como aqueles não, aqueles lá. Tem essa questão de classificação. A gente percebe que são classificações gramaticais, mas são sempre feitas a partir do ponto de vista da identidade. E resumindo, basicamente o que a gente falou, e essas classificações aí só são exemplos, classificar bons e maus. É exatamente o que eu falei, os bons são quem? São os semelhantes a mim. Os maus são os opostos a mim. Normalizar. Os normais quem são? Novamente, os normais são os semelhantes a mim. Com quem eu me identifico, exatamente o que você está falando. Porque eu me identifico é o normal para mim. E o anormal a gente acaba excluindo, né? O semelhante a mim a gente normaliza. A identidade normal ela é natural, desejável e única. Um exemplo disso é que a todos os momentos nos meios de comunicação nós vemos beijos de casais heterossexuais e em nenhum momento questionamos isso. Agora, raramente tem um beijo gay e quando tem é muito questionado, abominado mesmo, o que é diferente de mim é sexualizado, né? Eles acabam sexualizando demais uma cena que, se fosse com o semelhante, seria normal. E é nessa questão, né, nessa divisão, nessa oposição binária, que a gente percebe o quanto a relação de poder está conectada nisso, né? Porque esse fato de você simplesmente anular, excluir ou não normalizar aquilo que é diferente de você, acaba tendo um certo poder que não, de certa forma, não deveria existir. Porque o diferente não precisa ser excluído para que a sua identidade exista. Exatamente. Nessas relações dessa identidade e de se classificar e de se conceituar a identidade e diferença, tudo aquilo que não é idêntico, que não é igual àquele grupo social, àquela classe social, aquele grupo de indivíduo que não é convencional, é alvo de crítica, é alvo de exclusão, é alvo de se classificar tudo que não é bom, né? Tudo que é oposto. E essas ideologias também, né, dos grupos, essa classificação e essa identificação dessas ideologias também contribuem muito para isso, né? Tá aí um exemplo do que a colega acabou de falar em relação a essa questão do homossexualismo e do heterossexualismo também. Você se identificar como pertencente daquele grupo, você segue aquela ideologia, né? Além de identificar essas características, você segue aquela ideologia. Tudo que não for igual àquela ideologia está errado. Além de estar inferior, está também errado, é criticado. E o indivíduo, ele está... E esse contexto social contemporâneo está inserido nisso, está focado muito nisso. Isso, e o normal, ele se engloba dentro de um padrão social, enquanto o anormal, a gente percebe que são os grupos minoritários, né? Exatamente, não basta apenas se identificar as características e identificar-se como pertencente a um grupo social, tem que identificar a diferença do outro também, do outro grupo, do outro contexto. E quando a gente também percebe essa questão da realidade social, da realidade, a gente lembra novamente do texto anterior que a gente estudou, que o outro acaba sendo como fonte de todo mal, que é a normalização. Então, a gente vai dizer que isso aqui
é o bom, isso aqui é o ruim, isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. Então, essa diferença tem digamos que é a contraface mesmo da identidade, né? Pode passar, Thalia. Exatamente. Obrigada. Eu vou falar mais do mesmo, mas eu queria falar sobre a citação porque essa frase foi uma das frases que mais me chamou a atenção no texto. A força homogeneizadora da identidade normal é diretamente proporcional à sua invisibilidade. Eu interpretei essa frase de duas formas. No primeiro momento, eu compreendi que ela estava falando de como essa força da normalidade, de normalizar as identidades, age de uma forma tão sutil e tão eficaz em tornar essa identidade como oficial, que ninguém nem sequer questiona e nem percebe que essa força está agindo sobre alguns desses padrões impostos sobre as identidades, sobre essas culturas, e a gente acha que é normal. Um exemplo dessa força, por exemplo, é os Estados Unidos. As pessoas que moram nos Estados Unidos são americanos. Eles não são estadunidenses, eles não são norte-americanos. Eles são americanos. E quem é a América do Sul, perto da América, que é os Estados Unidos, não é ninguém, entendeu? É uma força homogeneizadora que está ali presente, mas ninguém vê. No primeiro momento, eu tinha entendido a citação dessa forma. E aí, em um segundo momento, eu fui refletir acerca dessa questão da invisibilidade. E eu parei pensando, por que a gente não pensa neste lugar de invisibilidade que essa homogeneização causa? Ou seja, quando a gente estabelece tal e tal coisa como oficial e detetora de todos os adjetivos positivos, automaticamente a gente coloca outras coisas como ruim, errada e negativa. E essa visão, ela abre brecha para uma série... Perdão, gente, tem alguém com alguns ruídos. Melhorou. E essa visão, ela acaba abrindo muitas brechas para preconceitos e justamente para a legitimação dessas injustiças. E, por exemplo, se a gente for dar um exemplo dessa questão de invisibilidade, a gente vive numa sociedade que o correto entre aspas, pelo amor de Deus, é ser cisgênero. Isso é o considerado natural. Ou seja, você vai nascer com sexo feminino e você se identifica com o gênero que foi atribuído quando você nasceu. É a mesma coisa com o sexo masculino. Você nasceu com sexo masculino e você se identifica com esse gênero que foi atribuído. Mas se por acaso você foge desse padrão, dessa homogeneidade, e você não se encaixa dentro dessa binaridade feminino e masculino, você está errada. Tem alguma coisa de errado em você. E na nossa sociedade, aparentemente, não existe espaço para uma convivência harmônica entre essas diferenças. E eu não estou falando harmônica em um sentido assim, paz e amor, vamos viver pacificamente. Porque eu acho que esse discurso de a gente vive numa sociedade que tem respeito, há direitos iguais. Esse respeito no sentido de tolerar, que tem o sentido de suportar, esse respeito é vazio. Ele é um discurso que não vem acompanhado de garantias de acesso aos mesmos espaços. São grupos que não estão em pé de igualdade, não possuem os mesmos direitos, as mesmas oportunidades. Ou seja, é um espaço de invisibilidade mesmo. Então, essa normalidade gera essa invisibilidade, porque a gente rejeita outras formas de existência, porque a gente julga a partir da normalidade, e se foge disso, já não serve. E a gente pensa, o que acontece com essas pessoas? Sabe? O que acontece com essas pessoas, com esses grupos, com essas culturas, com essas identidades que não se encaixam? Eu usei o exemplo de identidade de gênero. Por quê? Porque a frase sobre invisibilidade me lembra que a gente tem um dia que fala sobre invisibilidade trans. E esse não lugar que esses indivíduos que não se encaixam são colocados, para mim é muito violento. E eu acho que a gente não precisaria de uma data para lembrar de um grupo específico, como, por exemplo, o Dia da Consciência Negra, o Dia do Índio. A gente não precisaria, para mim, esses dois últimos não são nada significativos, porque não dizem nada, não agregam em nada. A gente não precisaria dessas datas se não houvessem uma força de identidade que hierarquizasse as culturas. E, dessa forma, essas identidades são utilizadas como forma de dominação de um grupo sobre o outro. Entende? Foi essa a minha concepção, um pouco revoltada. E
também com reforçando esse discurso sobre o outro, a gente acaba por se tornar sempre etnocêntrico, né? Porque se a gente não analisar essa problemática discursiva de julgamentos feitos etnocentricamente, a gente vai continuar reproduzindo esse tipo de relação social, esses comportamentos radicais e preconceituosos e discriminatórios. A gente não vai ver toda a totalidade cultural. Exatamente. E a gente não pode se colocar nesse lugar de isenção, achando que esse poder de oprimir, de fazer a cultura ser inferior, está só na mão de outras pessoas. Porque aí a gente entra naquele discurso de o outro como fonte de todo mal. Mas a gente também é o outro, entendeu? A gente é nós, mas a gente também é eles. Sim, e trazendo o mesmo exemplo que eu citei anteriormente do beijo gay, o beijo hétero, por ser, vamos dizer assim, de uma hegemonia, ele é tido como normal, ele é invisibilizado, ele não é sexualizado, enquanto o oposto é visibilizado e sexualizado. Exatamente. E essa ideologia, né, que se arrasta desde que a sociedade foi criada e também a sua homogeneidade nessas questões culturais, fez tudo parecer que existia somente uma cultura e somente um gênero e somente uma raça e somente um certo, né? O poder estava centrado na mão de quem era dessa forma, de quem se identificava e se classificava como esse grupo. Todo o restante foi considerado anormal, e por ser anormal é inferior, e por ser inferior tem que sofrer, e por ser inferior não precisa desfrutar de direitos e não precisa desfrutar de prazeres nem de benefícios algum. Existe o Dia da Consciência Negra porque não existe o Dia da Consciência Branca. Por que precisou existir o Dia da Consciência Negra? Porque algo de errado tinha com a consciência branca, ou o que foi que houve? Então, essas coisas também, como Trícia falou, a gente é ele, nós somos nós, mas também somos eles, e a gente precisa entrar nesse contexto e polarizar as questões de que essas discussões, elas precisam existir para que pensamentos contrários também existam e para que não foque somente nenhum pensamento, né, como se ele fosse o único correto, porque não é. E a partir do momento que existe uma classificação de identidade e se criou também essa classificação, precisou se criar essa classificação de diferença, mas o indivíduo ele poderia somente se identificar como participante daquele grupo sem precisar diferenciar o outro e a outra cultura. E sem precisar, Tari, colocar essa diferença em um nível de hierarquia. Porque eu acho que o problema não é nem a identidade e nem a diferença. O problema é a gente achar que, por causa da diferença do outro, a gente está no direito de diminuir, de inferiorizar, de escravizar e etc. Mas é justamente por ver diferente. Porque o conceito ainda não foi libertador. Então, exatamente. Se é diferente, você vê como opositor, como inferior. E a identidade ela precisa daquele do oposto. Travou tudo. Não travou, acho que Bia e Camila estavam falando ao mesmo tempo. Era isso. Não, eu só queria complementar a fala de Thalita rapidinho. Nessa questão da consciência, né? É nessa questão que a gente tem que ver que a consciência ela não é negra, não é branca, etc. Ela tem que ser reconhecendo a nossa identidade, reconhecendo o outro como diferente, mas é não diferente numa relação de superioridade, numa relação de poder, mas é diferente pelo simples fato dele não ser igual a nós, mas não significa que somos melhores. E reconhecendo essa consciência humana é que a gente consegue, deveria, na verdade, né, conseguir viver em harmonia melhor em sociedade, mas infelizmente isso está longe de existir. Exatamente. Estava falando, essa identidade hegemônica, ela precisa da outra, do oposto dela, para fazer sentido. Porque sem o oposto, ela não seria superior. Então, ela precisa daquilo para se sobressair, para dizer eu sou eu e ele é ele.
Eu tenho essas características e ele tem as características dele. Exatamente, Camila, é isso que eu estou falando. Precisa se identificar a diferença. Não basta identificar as suas características. Você tem que identificar que o outro é diferente, porque tem que fazer o outro inferior também, entendeu? É mais ou menos esse contexto. Nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo. Querer que todo mundo pense igual, que todo mundo age igual, que todo mundo tenha uma cultura igual, é no mínimo loucura. Verdade. Alguém tem mais alguma coisa a contribuir? Eu não. Obrigada. Então, obrigada a todos. Então, foi essa a nossa apresentação. Espero que todos tenham gostado. Espero que as nossas ideias tenham contribuído para a construção de um pensamento e de uma visão diferente da oposição a tudo que é diferente da gente.